Poder controlar o clima seria o desejo de qualquer um. Rumores indicam na existência de um projeto famoso e conspirador conhecido como HAARP, que pode também modificar o clima. Mas e se eu te contar que existe um homem que realmente conseguiu criar um método capaz de controlar a chuva? Antes de começar o vídeo, se você é curioso por mistérios e terror, assim como eu, como ele, como seu amigo e como você também, zoeira, já se inscreve no canal para não perder meus vídeos e em breve estarei fazendo um sorteio de máscaras. Se você quiser, então fique atento. E agora partiu pro vídeo. Estados Unidos, 1880. Em épocas de grandes secas, muitos fazendeiros estavam com problemas em suas plantações, já que a chuva não estava colaborando. O próprio clima estava diferente e já se pensava em vários métodos para acabar com esse problema, mas nada conseguiu resolver. E assim foram se passando alguns anos, até que em 1902, um homem desconhecido afirmou que criou um método que conseguia fazer chover. Charles Hatfield era um vendedor de máquinas de costura e que em seus tempos livres investiu bastante no estudo da pluvicultura, que nada mais é do que técnicas artificiais para tentar desenvolver a chuva. E após ter estudado e feito vários testes, acabou encontrando a fórmula que realmente possa fazer chover. Com uma mistura secreta de 23 produtos químicos, colocava em tanques de evaporação e assim aos poucos foi ganhando reconhecimento e era contratado por grandes fazendeiros e algumas áreas de mineração que precisavam de água. Com o tempo se passando e ele ganhando mais e mais reconhecimento, em 1915, Hatfield foi contratado pelo Conselho da cidade de San Diego, nos Estados Unidos, para que faça chover por uma quantidade enorme na época, no valor de $10.000. A cidade estava desesperada, sofria uma longa seca e o reservatório principal da cidade estava com menos de 30%. Ou seja, já não haveria mais água nessa cidade e muitos moradores estavam indo embora. Charles disse que não podia prever a quantidade de chuva que iria cair. Ele simplesmente atraía as nuvens e elas faziam o resto. Com o contrato feito, Charles começou a trabalhar e construiu uma torre de 6 metros próximo ao reservatório de água. E quando tudo estava pronto, ele simplesmente deixou sua fórmula secreta no topo da torre e deixou que os vapores subam em direção ao céu. Passou poucos dias até que começou a chover. San Diego estava comemorando a chegada da chuva e admirando Hatfield. Ele era um herói. E foi aí que tudo aconteceu. Se passou 1, 2, 3 dias e a chuva continuava. O reservatório já estava transbordando e os moradores começaram a se preocupar. Até que os dias acabou se tornando um mês. A cidade estava totalmente alagada. Inundações ocorreram por toda a parte, causando grandes perdas para os moradores. As estradas e ferrovias já não podiam ser mais usadas. O segundo reservatório não aguentou a pressão e acabou quebrando sua barragem. A maioria dos moradores tiveram que sair da cidade e procurar um abrigo. Hatfield, depois do ocorrido, foi procurar o conselho da cidade para pedir o valor do seu trabalho, mas a cidade negou e o culpou por ter destruído uma grande parte dela. Hatfield apenas afirmou que fez o seu trabalho e que não era sua culpa essa inundação. Então entrou em processo judicial contra a cidade, que demorou quase 20 anos para ser decidido. Charles Mallory Hatfield, infelizmente, acabou falecendo em 1958, e junto com ele, sua grandiosa fórmula secreta. Realmente um caso incrível, e o mais interessante é a maneira com que ele fazia chover. Muitos cientistas de hoje dizem que ele descobriu uma forma única de semeadura de nuvens, que hoje é um método moderno de modificação do clima, soltando quantidades de substâncias no ar para condensar as nuvens, e assim alterando o processo físico da nuvem, ou seja, fazendo ela chover. Mas esse método requer grandes quantidades de foguetes de dispersão, mas Hatfield, na época, não tinha foguetes para lançar. Apenas com seus tanques de evaporação e sua fórmula secreta, conseguiu modificar o clima, coisa que até os dias de hoje é simplesmente inexplicável. E agora adoraria saber sua opinião escrevendo nos comentários. Você acha que Hatfield foi culpado pela inundação ou simplesmente fez o seu trabalho?
E não se esqueça de comentar hashtag #SouMascarado, assim fica mais fácil de responder. E agora vamos mandar abraços para Super Droid, Vinícius Rodrigues, Flávia Greters, Júlia Lima, Anderson Neu, Sérgio Felipe e um abraço pra galera de Salvador, Robson Martim Lopes, Kiane Kim, Dércio Rodrigo e por último, e não menos importante, Demon Gamer. E se você quiser um abraço, agora irei selecionar alguns comentários do grupo secreto do Facebook. E se você ainda não é membro, estarei deixando o link na descrição. E por último, e mais importante, bons sonhos.